Bem, pessoal, vamos de Cardano, de ADA. Eu tô no gráfico diário porque a gente precisa ter uma visão de helicóptero porque a Cardano caiu tanto. Mas, ao contrário da grande maioria, eu estou vendo fundos ascendentes. Eu ainda mantenho o meu viés de alta em relação a Cardano. É possível que a gente esteja fazendo, de repente, um, um W nesse sentido aqui. Um W ficou meio torto, né? A gente fez essa pernada e agora estamos fazendo essa pernada. Isso é uma possibilidade. Agora, o fato dessa agulhada agora, essa última agulhada, ter feito a mínima em 1,17, não ter perdido essa mínima aqui. Agora essa mínima foi alcançada hoje, dia 21 de junho. Essa mínima de 23 de maio foi de 1,05, aqui foi de 1,17, 23 de maio 1,05 e 19 de maio 1,01. Então a gente tem mínimas ascendentes, né? As mínimas estão ascendentes. Pode ser. Isso aqui está dentro da análise técnica subjetiva, tá, pessoal? Toda essa configuração pode ser descaracterizada. Mas pode ser que a ADA esteja testando o fundo de uma ampla canaleta virtual de alta. E isso encontra eco até nessa série de suportes aqui, ó. Nessa série de resistências, desculpa, aqui ó, que a ADA suportou, nessa série de resistências aqui, desculpa, eu falei suporte, mas isso encontra eco que coincide aqui com o topo dessa nossa canaleta virtual de alta, porque a ADA, muito provavelmente, se ela iniciar essa pernada impulsiva rumo a essa série, essa faixa resistencial aqui de 1,92, 1,88, que ela cedeu aqui uma vez em 26 de maio, cedeu de novo em 2 de junho. Se ela realmente ceder aqui nessa faixa, ela vai, essa nossa canaleta virtual encontra eco também, respaldo nessa faixa resistencial aqui. Então, não é, ainda é factível sustentar que ela talvez possa estar desenhando essa grande canaleta virtual de alta. São estudos, são análises subjetivas. O objetivo do canal não é ter uma bola de cristal para dizer aonde que é o fundo, aonde que é o topo. Não é caçar fundos, nem muito menos topos. O fato dessas agulhadas vir acompanhada, essas agulhadas virem acompanhadas de notícias desoladoras, como essa repressão de regulamentação do Banco Central Chinês, o Banco Popular da China, e a repressão à mineração de Bitcoin em território chinês, o fato disso vir tudo junto potencializa. Mas precisaria de muito mais para acabar com as criptos, até porque a maioria das altcoins já nem usam mais a Proof of Work, a confirmação das transações por prova de trabalho, que exigiria essas fazendas de mineração. A maioria prova de destaque e conceito. Essa investida regulatória do compliance do Banco Popular da China, que é o Banco Central Chinês, ela em algum momento vai encontrar um ponto de inflexão, porque equiparar a detenção de ativos criptos com a atividade criminosa é muito arbitrário. É como dizer que a pessoa que tem um carro, ela presumivelmente vai praticar um crime. Você pode usar um carro para atividades legais, perfeitamente lícitas, ou como pode usar um carro para uma atividade criminosa. Então é complicado. E a Bitcoin também, as criptos também, você pode usar elas para fins perfeitamente legais e para fins criminosos também. Então esse ponto de inflexão em algum momento vai acontecer. Essa discussão veio à tona porque o establishment está incomodado com essa grande capitalização do mundo cripto, então isso em algum momento ia acontecer.
Então, pessoal, fica esse registro da ADA. Daqui a pouco eu volto com a análise da Bitcoin. Talvez ela esteja desenhando esse balé aqui. Porém, dentro dessa ampla canaleta virtual de alta, porém, isso é uma análise técnica subjetiva. Precisamos ainda de alguns candles que se desdobrem aqui para confirmar essa pernada impulsiva. Daqui a pouco a gente volta com a análise da Bitcoin de fim de tarde. Quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.